11. As 10 emoções de poder. Não pode haver transformação das trevas em luz e da apatia em movimento sem emoção. Carl Jung. Eu gostaria de apresentá-lo a um sujeito chamado Al. É um ser humano bom e decente, que sempre tenta fazer a coisa certa. Reduziu sua vida a uma ciência, tudo no lugar apropriado, e na ordem correta. Nos dias úteis, ele se levanta exatamente às 6:30, toma um banho de chuveiro e faz a barba, toma um café, pega sua lancheira com o sanduíche de salsichão e biscoitos, sai correndo pela porta às 7:10, passa 45 minutos no tráfego. Chega à sua escrivaninha às 8 horas, onde senta para fazer o mesmo trabalho que vem realizando há 20 anos. Às 5 horas da tarde vai para casa, abre uma geladinha, e pega o controle remoto da TV. A esposa chega em casa 1 hora depois, os dois decidem comer as sobras, ou põem uma pizza no forno de micro-ondas. Depois do jantar, ele assiste ao noticiário da TV, enquanto a esposa dá banho no filho, e o leva para a cama. Não mais tarde que 9:30, ele já está na cama. Dedica os fins de semana a trabalhar no quintal, manutenção do carro, e dormir. Wall e sua nova esposa estão casados há 3 anos. Ele pode não descrever o relacionamento como inflamado pela paixão, mas é tranquilo embora ultimamente pareça repetir muitos dos mesmos padrões de seu primeiro casamento. Você conhece alguém que seja parecido com Wall? Talvez seja alguém que conhece intimamente alguém que nunca sofre as profundezas da angústia e desânimo, mas que também nunca se deleita com os auges de paixão e alegria. Já ouvi dizer que a única diferença entre a rotina e a sepultura é se manter de pé ou deitado. Há mais de um século, Emerson comentou que a massa dos homens leva vidas de tranquilo desespero. Ao nos aproximarmos do próximo século, essa frase, infelizmente, se torna mais aplicável do que nunca. Se há uma coisa que tenho notado nas incontáveis cartas que recebi desde que escrevi Unlimited Power, é a prevalência absoluta desse tipo de dissociação na vida das pessoas, algo que simplesmente aconteceu por seu desejo de evitar a dor, e a ânsia com que aproveitam uma oportunidade de se sentirem mais vivas, mais apaixonadas, mais elétricas. Pela minha perspectiva, viajando pelo mundo inteiro, conhecendo centenas de milhares de pessoas, todos parecemos compreender instintivamente o risco da linha reta emocional, e procuramos desesperados por meios de estimular de novo nossos corações. Muitas pessoas sofrem da ilusão de que as emoções escapam por completo a seu controle, que são algo que ocorre espontaneamente, em reação aos eventos em nossas vidas. Muitas vezes tememos as emoções, como se fossem vírus que nos atacam quando somos mais vulneráveis. Às vezes pensamos nelas como primas inferiores de nosso intelecto, e descontamos sua validade. Ou presumimos que as emoções afloram em reação ao que os outros nos dizem ou fazem. Qual é o elemento comum em todas essas convicções globais? É o conceito equivocado de que não temos controle sobre essas coisas misteriosas chamadas emoções. Pela necessidade de evitar sentir certas emoções, as pessoas se empenham em esforços enormes, até mesmo ridículos. Recorrem às drogas, álcool, comer demais, o jogo, caem em depressões debilitantes. A fim de evitar magoar uma pessoa amada, ou serem magoadas, suprimem todas as emoções, acabam como androides emocionais, e ao final destroem todos os sentimentos de conexão que os uniu em primeiro lugar, assim devastando aqueles que mais amam. Creio que há 4 meios básicos pelos quais as pessoas lidam com as emoções. Qual desses você usou hoje? 1. Abstenção. Todos queremos evitar as emoções dolorosas. Em consequência, a maioria das pessoas tenta evitar qualquer situação que possa levar às emoções que temem, ou pior, algumas pessoas tentam não sentir absolutamente nenhuma emoção. Se, por exemplo, temem a rejeição, procuravam evitar qualquer situação que possa levar à rejeição. Esquivam-se aos relacionamentos. Não se candidatam a empregos desafiadores. Lidar com emoções assim é a suprema armadilha. Porque ao evitar situações negativas você pode se proteger a curto prazo, mas isso o impedirá de sentir o próprio amor, intimidade e união que tanto deseja. E, em última análise, você não pode se abster de sentir. Um meio muito mais poderoso é aprender a descobrir o significado oculto e poderoso nessas coisas que você outrora pensava que eram emoções negativas. 2. Negação. Uma segunda maneira de lidar com a emoção é a estratégia da negação.
As pessoas tentam com frequência se dissociarem de seus sentimentos, dizendo não é tão ruim assim. Ao mesmo tempo, mantêm as chamas acesas dentro de si, pensando como as coisas são horríveis, ou como alguém se aproveitou delas, ou como fizeram tudo direito, mas mesmo assim as coisas saíram erradas, e porque isso sempre acontece com elas. Em outras palavras, nunca mudam seu foco ou fisiologia, e continuam a formular as mesmas questões enfraquecedoras. Experimentar uma emoção e tentar fingir que não existe só cria mais dor. Ignorar as mensagens que suas emoções tentam lhe transmitir não vai melhorar a situação. Se a mensagem que suas emoções tentam transmitir é ignorada, as emoções simplesmente aumentam sua pressão, intensificam-se, até que você acabe prestando atenção. Tentar negar suas emoções não é a solução. Compreendê-las e usá-las é a estratégia que você aprenderá neste capítulo. 3. Competição. Muitas pessoas param de lutar contra suas emoções negativas e se entregam a elas. Em vez de aprenderem a mensagem positiva que a emoção tenta lhes transmitir, intensificam-na, fazem com que se torne ainda pior do que é, passa a ser um emblema de coragem, e as pessoas passam a competir com as outras, dizendo: você acha que foi ruim para você? Pois deixe-me lhe dizer o quanto foi pior para mim. Torna-se literalmente parte de sua identidade, um meio de ser diferente, começam a se orgulhar de se encontrarem em pior situação do que qualquer outra pessoa. Como você pode imaginar, essa é uma armadilha das mais mortíferas. Devemos evitar isso a qualquer custo, porque se transforma numa profecia inevitável, em que a pessoa acaba fazendo um investimento em se sentir mal, numa base regular, e assim se torna mesmo acuada. Um meio muito mais poderoso e saudável de lidar com as emoções que julgamos dolorosas é compreender que servem a um propósito positivo, e que representa 4. Aprendizado e uso. Se quer que sua vida realmente se desenvolva, deve fazer com que as emoções trabalhem por você. Não pode escapar delas, não pode desligá-las, não pode banalizá-las, ou se iludir sobre seu significado. Também não pode permitir que controlem sua vida. As emoções, mesmo aquelas que parecem dolorosas a curto prazo, são na verdade como uma bússola interna, que o aponta na direção das ações que deve efetuar para alcançar seus objetivos. Sem saber como usar essa bússola, você ficará para sempre à mercê de qualquer tempestade psíquica que soprar. Muitas disciplinas terapêuticas começam com a pressuposição equivocada de que as emoções são nossas inimigas, ou que o bem-estar emocional está enraizado em nosso passado. A verdade é que podemos passar do choro ao riso num instante, se o padrão de nosso foco mental e fisiologia for interrompido com força suficiente. A psicanálise freudiana, por exemplo, procura pelos segredos profundos e sombrios em nosso passado para explicar as dificuldades atuais. Mas todos sabemos que qualquer coisa que você procura continuamente, acabará encontrando. Se procura pelos motivos por que seu passado prejudicou seu presente, ou por que se sente tão amarrado, o cérebro vai atendê-lo, fornecendo referências para apoiar seu pedido, e gerar as emoções negativas apropriadas. Seria muito melhor adotar a convicção global de que seu passado não representa seu futuro. O único meio eficaz de usar suas emoções é compreender que todas lhe servem. Você deve aprender com suas emoções, e usá-las para criar os resultados que deseja, a fim de ter uma qualidade de vida melhor. As emoções que você outrora considerava negativas são apenas um chamado à ação. Na verdade, em vez de chamá-las de emoções negativas, daqui por diante, neste capítulo, diremos que são sinais de ação. A partir do momento em que você estiver familiarizado com cada sinal e sua mensagem, as emoções deixam de ser suas inimigas, tornam-se aliadas. Passam a ser suas amigas, mentoras, treinadoras, começam a guiá-lo através dos altos mais fascinantes da vida, e também das profundezas mais desmoralizantes. Aprender a usar esses sinais o liberta de seus medos, e permite experimentar todas as riquezas de que os seres humanos são capazes. Para chegar a esse ponto, porém, você deve mudar suas convicções globais sobre o que são as emoções. Não são predadoras, substitutos para a lógica, ou produtos dos caprichos de outras pessoas. São sinais de ação, tentando guiá-lo para a promessa de uma qualidade de vida melhor. Se você se limita a reagir às suas emoções através de um padrão de abstenção, perderá a mensagem valiosa que elas têm a lhe oferecer. Se continuar a perder a mensagem, e deixar de controlar as emoções no momento em que aparecem,
Elas se transformarão em crises profundas. Todas as nossas emoções são importantes e valiosas nas quantidades, momentos e contextos apropriados. Compreenda que as emoções que está sentindo neste exato momento constituem uma dádiva, uma orientação, um sistema de apoio, um chamado à ação. Se você suprime suas emoções e tenta bani-las de sua vida, ou se as amplia e permite que assumam o controle de tudo, então está esbanjando um dos recursos mais preciosos da vida. Mas qual é a fonte das emoções? Você é a fonte de todas as suas emoções, é você quem as cria. Muitas pessoas acham que devem esperar por determinadas experiências, a fim de sentirem as emoções que desejam. Por exemplo, não se concedem permissão para se sentirem amadas, confiantes ou felizes, a menos que seja atendido um conjunto específico de expectativas. Estou aqui para lhe dizer que você pode sentir qualquer coisa que quiser, em qualquer momento. Nos seminários que promovo perto de minha casa, em Del Mar, Califórnia, criamos uma âncora divertida para nos lembrar quem é realmente responsável por nossas emoções. Esses seminários são realizados num refinado hotel de 4 estrelas, o Inel Albergue, que fica à beira do mar, e próximo da estação ferroviária. Cerca de 4 vezes por dia, pode-se ouvir o apito do trem na passagem. Alguns participantes do seminário irritavam-se com a interrupção. Lembre-se de que eles ainda não conheciam o vocabulário transformacional, e por isso decidi que aquela era a oportunidade perfeita para transformar frustração em diversão, e declarei: daqui por diante, vamos celebrar sempre que ouvirmos o trem apitar. Quero saber até que ponto podem se sentirem bem ao ouvirem o trem. Estamos sempre esperando que apareça a pessoa certa, ou a situação certa, antes de nos sentirmos bem. Mas quem determina se é a pessoa ou situação certa? Quando você se sente bem, quem o está fazendo se sentir bem? Você mesmo. Mas tem uma regra que diz que deve esperar até que a Deus ocorra, antes de se permitir sentir bem. Por que esperar? Por que não estipular uma regra de que vai se sentir maravilhoso sempre que ouvir o apito de um trem? A boa notícia é que o apito do trem provavelmente é mais consistente e previsível do que a pessoa por cujo aparecimento você espera para se sentir bem. Agora, sempre que ouvimos o trem passar, há uma enorme exultação. As pessoas se levantam, gritam e aclamam, agem como doidos, inclusive médicos, advogados, executivos, pessoas que supostamente eram inteligentes antes de chegarem ali. Enquanto todos tomam a sentar, seguem-se risadas estrondosas. Qual é a lição? Você não precisa esperar por qualquer coisa ou alguém. Não precisa de nenhuma razão especial para se sentir bem, pode decidir se sentir bem agora, simplesmente porque está vivo, simplesmente porque quer. Portanto, se você é a fonte de todas as suas emoções, por que não se sente bem durante todo o tempo? É porque as chamadas emoções negativas estão lhe transmitindo uma mensagem. Qual é a mensagem desses sinais de ação? Estão lhe dizendo que tudo o que faz no momento não está dando certo, que o motivo para ter dor é a maneira como percebe as coisas, ou os procedimentos que usa. Em termos mais específicos, a maneira como comunica suas necessidades e desejos às pessoas, ou as ações que realiza. O que você vem fazendo não produz o resultado que deseja, e deve mudar de curso. Lembre-se de que suas percepções são controladas pelo que focaliza, e pelos significados que interpreta das coisas. E você pode mudar sua percepção num instante, apenas pela mudança da maneira como usa sua fisiologia, ou se fazendo uma pergunta melhor. Seus procedimentos incluem o estilo de comunicação. Talvez você esteja sendo muito severo no modo como se comunica, ou talvez seu procedimento nem mesmo comunique suas necessidades, mas fica esperando que as outras pessoas saibam o que precisa. Isso pode criar muita frustração, raiva e mágoa em sua vida. Talvez esse sina de ação de se sentir magoado esteja tentando lhe dizer que precisa mudar sua maneira de se comunicar, a fim de não voltar a se sentir magoado no futuro. O sentimento de depressão é outro chamado à ação, dizendo-lhe que precisa mudar a percepção de que seus problemas atuais são permanentes, ou escaparam ao seu controle. Ou que você precisa iniciar alguma ação física para controlar uma área de sua vida, a fim de se lembrar que detém o controle. Essa é a verdadeira mensagem de todos os seus sinais de ação. Tentam apenas apoiá-lo na ação para mudar a maneira como pensa, mudar a maneira como percebe as coisas, ou mudar seus procedimentos para se comunicar ou comportar.
Esses chamados à ação servem para lembrá-lo de que não quer ser como a mosca que insiste em bater no vidro da janela, tentando passar. Se não mudar seu enfoque, nem toda a persistência do mundo dará resultado. Seus sinais de ação estão lhe sussurrando, talvez gritando, através da experiência de dor, que precisa mudar o que vem fazendo. 6 passos para o controle emocional. Descobri que ao sentir uma emoção dolorosa, há 6 passos que posso dar, bem depressa, para romper meus padrões limitadores, encontrar o benefício dessa emoção, e me preparar, a fim de que no futuro possa extrair a lição da emoção, e eliminar a dor com maior rapidez. Vamos analisá-los brevemente. Passo 1. Identifique o que você realmente sente. As pessoas se sentem às vezes tão sobrecarregadas que nem mesmo sabem o que estão sentindo. Sabem apenas que são atacadas por todos os sentimentos e emoções negativos. Em vez de se sentir sobrecarregado, recue por um momento e pergunte a si mesmo: o que estou realmente sentindo neste momento? Se pensar, a princípio, eu me sinto zangado, faça-se outra pergunta: estou realmente me sentindo zangado? Ou é outra coisa? Talvez o que eu sinta de fato seja mágoa. Ou sinto como se tivesse perdido alguma coisa. Compreenda que um sentimento de mágoa ou de perda não é tão intenso quanto o sentimento de raiva. Só por tirar um momento para identificar o que de fato sente, e começar a questionar suas emoções, você pode conseguir baixar a intensidade emocional que experimenta, e assim lidar com a situação muito mais depressa, e com maior facilidade. Se, por exemplo, você diz: eu me sinto rejeitado neste momento, pode perguntar a si mesmo: estou me sentindo rejeitado, ou apenas experimento um sentimento de separação da pessoa que amo? Estou me sentindo rejeitado, ou desapontado? Estou me sentindo rejeitado, ou um pouco apreensivo? Lembre-se do poder do vocabulário transformacional de baixar imediatamente sua intensidade. Ao identificar o que de fato sente, você pode baixar a intensidade ainda mais, o que torna muito mais fácil aprender com a emoção. Passo 2. Reconheça e aprecie suas emoções sabendo que o apoiam. Você nunca quer tornar suas emoções erradas. A ideia de que qualquer coisa que sente pode ser errada é uma ótima maneira de destruir a comunicação honesta consigo mesmo, e também com as outras pessoas. Seja grato por existir uma parte do cérebro que lhe envia um sinal de apoio, um chamado à ação para efetuar uma mudança, em sua percepção de algum aspecto da vida, ou em suas ações. Se você está disposto a confiar em suas emoções, sabendo que pode não compreendê-las no momento, mas que cada uma e todas que experimenta existem para apoiá-lo a promover uma mudança positiva, vai acabar com a guerra que antes travava consigo mesmo. Em vez disso, vai sentir que se encaminha para soluções simples. Tornar uma emoção errada raramente fará com que seja menos intensa. Qualquer coisa que você resiste, tende a persistir. Cultive o sentimento de apreciação por todas as emoções, e como uma criança que precisa de atenção, vai descobrir suas emoções se acalmando, quase que no mesmo instante. Passo 3. Seja curioso sobre a mensagem que a emoção está lhe oferecendo. Lembra o poder de mudar estados emocionais. Se você se coloca num estado mental em que sente uma curiosidade genuína para aprender algo, isto constitui uma interrupção de padrão imediato para qualquer emoção, e lhe permite descobrir muita coisa a seu respeito. Ficar curioso o ajuda a dominar a emoção, resolver o desafio, e evitar que o mesmo problema ocorra no futuro. Ao começar a sentir a emoção, fique curioso sobre o que tem realmente a lhe oferecer. O que precisa fazer neste momento para melhorar a situação? Se, por exemplo, se sente solitário, fique curioso, e pergunte: é possível que eu esteja apenas interpretando a situação de forma equivocada, para significar que estou sozinho, quando na realidade tenho todos os tipos de amigos? Se deixar que eles saibam que quero visitá-los, não adorariam me visitar também? Minha solidão está transmitindo a mensagem de que preciso entrar em ação, me projetar mais, me ligar mais às pessoas. Aqui estão 4 perguntas que você pode se fazer para se tornar curioso sobre suas emoções. O que eu quero realmente sentir? Em que eu teria de acreditar para me sentir da maneira como venho me sentindo? O que estou disposto a fazer para criar uma solução e dominar a situação agora? O que posso aprender com isso? Ao ficar curioso sobre suas emoções, você aprenderá distinções importantes sobre elas, não apenas hoje, mas também no futuro.
Passo 4. Seja confiante. Seja confiante de que poderá controlar a emoção imediatamente. O meio mais rápido, mais simples e mais poderoso que conheço para controlar qualquer emoção é lembrar uma ocasião em que sentiu uma emoção similar e compreender que você já teve sucesso ao controlar essa emoção antes. Como a controlou no passado, com certeza pode também controlá-la hoje. A verdade é que, se já teve esse sinal de ação antes e foi capaz de agir, você já possui uma estratégia sobre a maneira de mudar seus estados emocionais. Portanto, pare agora e pense na ocasião em que sentiu as mesmas emoções, e como as tratou de um modo positivo. Use isso como um exemplo, ou como uma lista do que pode fazer agora para mudar a maneira como se sente. O que você fez no passado? Mudou o que focalizava, as perguntas que se fazia, suas percepções. Ou efetuou alguma ação diferente? Decida fazer a mesma coisa agora, com a confiança de que dará resultado, como ocorreu antes. Se você se sente deprimido, por exemplo, e já foi capaz de inverter essa situação antes, pergunte-se: o que fiz naquela ocasião? Efetuou alguma ação nova, como sair para fazer uma corrida, ou deu alguns telefonemas? Depois que definir o que fez no passado, faça as mesmas coisas agora, e descobrirá que os resultados serão similares. Passo 5. Tenha certeza de que poder controlar não apenas hoje, mas também no futuro. Você quer ter certeza de que poderá controlar essa emoção com facilidade no futuro, contando com um grande plano para isso. Um meio de consegui-lo é simplesmente lembrar como controlou no passado, e ensaiar como manipular as situações em que esse sinal de ação surgirá no futuro. Veja, escute e se sinta controlando a situação com facilidade. As repetições, com intensidade emocional, criarão dentro de você um caminho neural de certeza, que lhe permitirá lidar com esses desafios. Além disso, anote num pedaço de papel 3 ou 4 outros meios de mudar sua percepção quando ocorrer um sinal de ação, ou meios para mudar agora como comunica seus sentimentos e necessidades, ou meios para mudar as ações que adota nessa situação específica. Passo 6. Fique animado, e entre em ação agora que você já terminou os 5 primeiros passos, identificou o que realmente sentia, apreciou a emoção em vez de combatê-la, ficou curioso sobre o que de fato significava e a lição que lhe oferecia, definiu como mudar a situação pelo exemplo de estratégias bem-sucedidas no passado para controlar a emoção, e ensaiou como lidar em situações futuras e adquiriu um senso de certeza. O passo final é óbvio: fique animado, e entre em ação. Fique animado por saber que pode dominar com facilidade a emoção, e efetue uma ação imediata para provar que a controlou. Não fique empacado nas emoções limitadoras que experimenta. Expresse-se pelo uso do que ensaiou interiormente para criar uma mudança em suas percepções, ou ações. Lembre-se de que as novas definições que acabou de fazer mudarão a maneira como se sente não apenas hoje, mas também como vai lidar com essa emoção no futuro. Com esses 6 passos simples, você pode dominar praticamente qualquer emoção que surgir em sua vida. Se descobrir que vem lidando com a mesma emoção muitas e muitas vezes, este método de 6 passos o ajudará a identificar o padrão e mudá-lo num curto período. Portanto, pratique o uso deste sistema. Como acontece com qualquer outra coisa nova, a princípio pode parecer um pouco difícil. Mas quanto mais você o fizer, mais fácil se tornará o uso, e logo se descobrirá capaz de navegar pelo que antes julgava como turbulências emocionais. Em vez disso, verá um campo livre, com treinadores pessoais a guiá-lo em cada passo do caminho, indicando para onde precisa ir, a fim de alcançar seus objetivos. Lembre-se de que a melhor ocasião para controlar uma emoção é o momento em que começa a senti-la. É muito mais difícil interromper um padrão emocional depois que se torna plenamente desenvolvido. Minha filosofia é: mate o monstro enquanto ainda é pequeno. Use esse sistema depressa, assim que o sinal de ação se manifestar, e se descobrirá capaz de controlar num instante virtualmente qualquer emoção. Os 10 sinais de ação. Só com os 6 passos, você já pode mudar a maioria das emoções. Mas para evitar a necessidade de usar os 6 passos, pode ser útil ter uma noção consciente da mensagem positiva que cada uma das principais emoções ou sinais de ação tenta lhe transmitir. Nas páginas seguintes, partilharei com você as 10 emoções primárias que a maioria das pessoas tenta evitar, mas que em vez disso você usará para entrar em ação. A leitura dessa lista de sinais de ação não lhe dará o domínio instantâneo de suas emoções.
Você tem de usar essas noções sistematicamente para colher os benefícios. Sugiro que releia esta parte várias vezes, sublinhando as áreas mais significativas para você, e depois anote os sinais de ação num cartão que possa levar sempre, lembrando a si mesmo o significado real da emoção no seu caso e que ação deve encetar para aproveitá-la. Prenda um desses cartões no quebra-sol de seu carro, não apenas para revisá-lo ao longo do dia, mas também para a possibilidade de ficar retido num engarrafamento, e começar a ferver de raiva, o que lhe permitirá lembrar a si mesmo da natureza positiva das mensagens que está recebendo. Vamos começar pelo chamado à ação mais básica, a emoção de 1. Desconforto. As emoções de desconforto não possuem uma tremenda carga de intensidade, mas nos incomodam, e criam a sensação importuna de que as coisas não estão muito bem. A mensagem, o tédio, impaciência, apreensão, aflição ou um embaraço brando transmitem a mensagem de que algo não está muito certo. Talvez a maneira como você percebe as coisas esteja desviada, ou as ações que efetua não produzem os resultados desejados. A solução. E muito simples lidar com as emoções de desconforto. 1. Use as habilidades que você já aprendeu neste livro para mudar seu estado. 2. Defina o que você quer. E 3. Aprimore suas ações. Experimente um enfoque um pouco diferente, e verifique se não consegue imediatamente mudar a maneira como se sente em relação à situação, ou a qualidade dos resultados que vem obtendo. Como todas as emoções, se não forem tratadas, os sentimentos de desconforto se intensificarão. O desconforto é um tanto doloroso, mas a expectativa da possível dor emocional é muito mais intensa do que o desconforto que pode sentir no momento. Precisamos lembrar que nossa imaginação pode tornar as coisas 10 vezes mais intensa do que tudo o que podemos experimentar na vida real. Há até um ditado no xadrez e nas artes marciais: a ameaça de ataque é maior do que o próprio ataque. Quando temos a expectativa de dor, em particular em níveis intensos, começamos a desenvolver o sinal de ação de 2. Medo. As emoções de medo incluem tudo, dos níveis mais baixos de preocupação e apreensão à preocupação intensa, ansiedade, pavor, e até mesmo terror. O medo serve a um propósito, e sua mensagem é simples. A mensagem. O medo é simplesmente a mensagem de que é preciso se preparar para algo que vai acontecer em breve. Nas palavras do lema dos escoteiros, esteja sempre alerta. Precisamos nos preparar para lidar com a situação, ou fazer alguma coisa para mudá-la. A tragédia é que a maioria das pessoas tenta ignorar seu medo, ou se espoja nele. Nenhum desses meios respeita a mensagem que o medo tenta transmitir, e assim continuará a pressioná-lo, no empenho para que você receba o recado. Você não vai querer se entregar ao medo e amplificá-lo, passando a pensar no pior que poderia acontecer, e também não quer fingir que não existe. A solução: analise aquilo de que sente medo, e avalie o que deve fazer para se preparar mentalmente. Calcule que ações precisa efetuar para lidar com a situação da melhor maneira possível. Às vezes fazemos todos os preparativos que podíamos para alguma coisa, não há mais nada que possamos fazer, mas ainda assim o medo persiste. Esse é o ponto em que você deve usar o antídoto para o medo, deve assumir uma decisão de ter fé, sabendo que fez tudo o que podia se preparando para aquilo que teme, e que a maioria dos medos na vida raramente se realiza. Se isso acontecer, você pode experimentar 3. Mágoa. Se há uma emoção específica que parece dominar os relacionamentos humanos, tanto pessoais quanto profissionais, é a emoção de mágoa. Os sentimentos de mágoa são geralmente gerados por um senso de perda. Quando as pessoas se sentem magoadas, costumam descarregar nas outras. Precisamos escutar a verdadeira mensagem que a mágoa nos transmite. A mensagem que o sinal de mágoa nos transmite é a de que temos uma expectativa que não foi correspondida. Muitas vezes esse sentimento surge quando esperamos que alguém cumpra sua palavra, e isso não acontece, mesmo que você não lhe tenha revelado sua expectativa de que, por exemplo, não partilhasse com outras pessoas o que lhe contou. Neste caso, você sente uma perda de intimidade com a pessoa, talvez uma perda de confiança. É esse senso de perda que cria o sentimento de mágoa. A solução: compreenda que na realidade você pode não ter perdido coisa alguma. Talvez o que precise perder seja a falsa percepção de que essa pessoa está tentando feri-la ou magoá-la. Talvez a pessoa não perceba o impacto de suas próprias ações na sua vida. 2. Tire um momento para reavaliar a situação.
Pergunte a si mesmo: houve mesmo uma perda aqui? Ou estou julgando a situação de forma precipitada e com excessivo rigor? 3. Uma terceira solução que pode ajudá-lo a sair de um senso de mágoa é comunicar, de um jeito elegante e apropriado, seu sentimento de perda à pessoa envolvida. Diga a essa pessoa: no outro dia, quando aconteceu isso ou aquilo, interpretei de maneira equivocada, como se significasse que você não se importava, e experimentei um senso de perda. Pode me esclarecer o que realmente aconteceu? Pela simples mudança de seu estilo de comunicação, e pelo esclarecimento do que ocorreu de fato, você descobrirá com frequência que a mágoa desaparece numa questão de momentos. Contudo, se a mágoa não for resolvida, muitas vezes é ampliada, e se transforma em 4. Raiva. As emoções de raiva incluem tudo, da irritação ligeira à raiva propriamente dita, ressentimento e fúria. A mensagem da raiva é a de que uma norma ou padrão importante que você sustentou por toda a sua vida foi violado por alguém, ou talvez até mesmo por você. Falaremos mais a respeito no capítulo 16, sobre normas. Quando você recebe a mensagem de raiva, precisa compreender que pode literalmente mudar essa emoção num instante. A solução: você deve compreender que pode ter interpretado de forma equivocada a situação, que sua raiva por aquela pessoa ter violado suas normas pode ser baseada no fato de que ela não sabia o que é mais importante para você, embora você ache que ela deveria saber. 2. Compreender que mesmo que uma pessoa viole um de seus padrões, suas normas não são necessariamente as normas certas, apesar de todo o seu forte sentimento a respeito. 3. Fazer para si mesmo uma pergunta mais fortalecedora: como a longo prazo, é verdade que essa pessoa realmente se importa comigo? Interrompa a raiva ao se perguntar: o que posso aprender com isso? Como posso comunicar a importância desses padrões que mantenho a pessoa, de uma forma que a leve a querer me ajudar, e não voltar a violar meus padrões no futuro? Por exemplo, se você está com raiva, mude sua percepção, talvez a pessoa não conhecesse realmente suas normas. Ou mude seu procedimento, talvez você não tenha comunicado de um jeito eficaz as suas reais necessidades. Ou mude seu comportamento, diga à pessoa, com toda franqueza, por exemplo: isto é particular. Por favor, prometa que não vai partilhar com ninguém, é muito importante para mim. Para muitas pessoas, a raiva sistemática, ou o fracasso em corresponder às suas próprias normas e padrões, leva a 5. Frustração. A frustração pode vir por muitos caminhos. A qualquer momento em que sentimos que nos encontramos cercados por bloqueios em nossas vidas, quando enviamos um esforço incessante mas não recebemos recompensas, tendemos a sentir a emoção de frustração. A mensagem da frustração é um sinal animador. Significa que seu cérebro acredita que poderia estar se saindo melhor do que no momento. A frustração é muito diferente do desapontamento, que é o sentimento de que existe algo na vida que você quer, mas nunca vai alcançar. A frustração, ao contrário, é um sinal bastante positivo. Significa que a solução para o problema está ao seu alcance, mas que tudo o que você faz agora não funciona, e precisa mudar seu tratamento para alcançar o objetivo. É um sinal para você se tornar mais flexível. Como você lida com a frustração? A solução: simplesmente compreenda que a frustração é sua amiga, e procure novos meios de obter um resultado. Como você pode tornar flexível seu enfoque? 2. Obtenha algumas informações sobre a maneira como lidar com a situação. Encontre um modelo, alguém que tenha encontrado um meio de alcançar o que você deseja. Peça informações a essa pessoa sobre o modo mais eficaz de produzir o resultado que você deseja. 3. Torne-se fascinado pelo que você pode aprender para ajudá-lo a controlar esse desafio, não apenas hoje, mas também no futuro, de uma maneira que consuma bem pouco tempo ou energia, e que crie alegria. Muito mais devastadora do que a frustração, no entanto, é a emoção de 6. Desapontamento. O desapontamento pode ser uma emoção bastante destrutiva, se você não lidar com ela o mais depressa possível. O desapontamento é o sentimento devastador de ser deixado na mão, de que você vai perder alguma coisa para sempre. Tudo o que o faz sentir triste ou derrotado em decorrência de esperar mais do que recebe é desapontamento. A
A mensagem que o desapontamento lhe oferece é a de que uma expectativa que você tinha, um objetivo pelo qual se empenhava, provavelmente não vai acontecer, e por isso é tempo de mudar suas expectativas para torná-las mais apropriadas à situação, e iniciar uma ação para alcançar de imediato um novo objetivo. E é essa a solução. A solução para o desapontamento é, 1. Determinar imediatamente algo que você pode aprender com a situação, a fim de ajudá-lo no futuro a própria coisa que você procurava em primeiro lugar. 2. Fixar um novo objetivo, algo que será ainda mais inspirador, e algo para o qual possa fazer um progresso imediato. 3. Compreender que seu julgamento pode ser prematuro. Muitas vezes as coisas com as quais você se desaponta são apenas desafios temporários, muito parecidos com a história de Billy Joel, no capítulo 2. Como eu disse, devemos lembrar que os adiamentos de Deus não são negativas de Deus. É possível que você esteja apenas no que eu chamo de tempo de espera. As pessoas procuram com frequência o desapontamento ao se fixarem expectativas completamente realistas. Se você sair de casa hoje e plantar uma semente, não pode esperar voltar amanhã para encontrar uma árvore. 4. Uma quarta solução para lidar com o desapontamento é compreender que uma situação ainda não acabou, e desenvolver mais paciência. Faça uma reavaliação completa do que você realmente quer, e comece a desenvolver um plano ainda mais eficaz para obter os resultados. 5. O antídoto mais poderoso para a emoção de desapontamento é cultivar uma atitude de expectativa positiva sobre o que acontecerá no futuro, independente do que ocorreu no passado. O supremo desapontamento que podemos experimentar quase sempre se expressa como a emoção de 7. Culpa. As emoções de culpa, arrependimento e remorso estão entre as emoções que os seres humanos mais evitam na vida, e isso é valioso. São emoções dolorosas para experimentarmos, mas também servem a uma função valiosa, que se torna evidente depois que ouvimos a mensagem. A culpa lhe diz que você violou um dos seus padrões mais elevados, e que deve fazer alguma coisa imediatamente para garantir que não tornará a violar esse padrão no futuro. Se está lembrado, eu disse no capítulo 6 que uma pessoa tem acesso à alavanca quando começa a vincular dor a alguma coisa. Com dor suficiente vinculada a um comportamento, a pessoa acabará por mudá-lo, e a alavanca mais forte é a dor que podemos infligir a nós mesmos. A culpa é a suprema alavanca para muitas pessoas mudarem um comportamento. Contudo, algumas tentam lidar com seu sentimento de culpa pela negação e supressão. Infelizmente, isso quase nunca dá certo. A culpa não desaparece, apenas volta mais forte. O outro extremo é se entregar e se espojar na culpa, quando começamos a aceitar a dor, e experimentamos o desamparo adquirido. Esse não é o propósito da culpa. O desígnio é nos levar à ação, a fim de criar uma mudança. As pessoas não compreendem isso, e com frequência sentem remorso por algo que fizeram um dia, e assim se permitem se sentirem inferiores pelo resto de suas vidas. Essa não é a mensagem da culpa. Existe para garantir que você evite comportamentos pela certeza de que levarão à culpa, ou, se você já violou seu padrão, serve para induzir dor suficiente, a fim de que retome o compromisso com um padrão superior. Mas depois que tratou do comportamento antigo pelo qual se sente culpado, e foi sincero e sistemático, siga adiante. A solução: 1. Reconheça que você violou mesmo um padrão crítico que defende para si mesmo. 2. Assuma o compromisso absoluto de que esse comportamento não tomará a ocorrer no futuro. Ensaie em sua mente como, se tiver de viver tudo de novo, poderia lidar com a mesma situação pela qual se sente culpado, de uma maneira coerente com seus padrões pessoais mais elevados. Ao assumir o compromisso, sem a menor sombra de dúvida, de que nunca mais permitirá que o comportamento ocorra, você tem o direito de se livrar da culpa. Nesse caso, a culpa já terá servido a seu propósito, de levá-lo a um padrão superior no futuro. Utilize-a, não afunda na culpa. Algumas pessoas conseguem derrotar a si mesmas, mental e emocionalmente, porque sempre deixam de corresponder aos padrões que se fixaram, em quase todas as áreas da vida. Em consequência, a maioria dessas pessoas experimenta um sentimento de 8. Inadequação. Esse sentimento de desmerecimento ocorre sempre que não conseguimos fazer alguma coisa que deveríamos fazer. O desafio, sem dúvida, é que temos com frequência uma regra completamente injusta para determinar se somos inadequados ou não. Primeiro,
trate de compreender a mensagem que a inadequação está lhe transmitindo. A mensagem é de que você não possui no momento um nível de habilidade necessário para a tarefa pertinente. Está lhe dizendo que precisa de mais informação, compreensão, estratégias, instrumentos ou confiança. Pergunte a si mesmo: é de fato uma emoção apropriada para eu sentir nesta situação? Sou mesmo inadequado, ou tenho de mudar a maneira como percebo as coisas? Talvez você tenha se convencido de que, para se sentir adequado, deve sair para a pista de dança e superar Michael Jackson. Esta é provavelmente uma percepção imprópria. Se seu sentimento é justificado, a mensagem de inadequação é de que precisa encontrar um meio de fazer algo melhor do que fez antes. A solução, neste caso, também é óbvia. 2. Sempre que se sentir inadequado, aprecie o estímulo para melhorar. Lembre-se de que não é perfeito, e que não precisa ser. Com essa compreensão, você pode começar a se sentir adequado no momento em que decidir se empenhar em trademark, uma melhoria constante e incessante nessa área. 3. Encontre um modelo, alguém que seja eficaz na área em que você se sente inadequado, e obtenha algum treinamento dele. O mero processo de decidir dominar essa área de sua vida, efetuando algum progresso, por menor que seja, transformará uma pessoa que é inadequada em alguém que está aprendendo. Essa emoção é crítica, porque quando alguém se sente inadequado, tende a cair na armadilha do desamparo adquirido, e começa a encarar seu problema como permanente. Você não poderia dizer uma mentira maior a si mesmo. Não é inadequado. Pode ser destreinado ou inábil numa área específica, mas não é inadequado. A capacidade para a grandeza em qualquer coisa existe dentro de você neste momento. Quando começamos a sentir que os problemas são permanentes ou difusos, ou que temos mais coisas com que lidar do que podemos imaginar, tendemos a sucumbir às emoções de 9. Sobrecarga ou sufoco. Pesar, depressão e desamparo não passam de manifestações de se sentir sobrecarregado ou sufocado. O pesar acontece quando você sente que não há nenhum significado fortalecedor para algo que ocorreu, ou que sua vida sobre o impacto negativo de pessoas, eventos ou forças além de seu controle. As pessoas nesse estado tornam-se sobrecarregadas, e muitas vezes começam a sentir que nada pode mudar a situação, que o problema é grande demais, é permanente, difuso e pessoal. As pessoas entram nesses estados emocionais sempre que percebem seu mundo de uma maneira que as faz sentirem que há mais coisas ocorrendo do que podem absorver, isto é, o ritmo, a quantidade ou intensidade das sensações parecem sufocantes. A mensagem de se sentir sufocado é a de que você precisa reavaliar o que é mais importante para você nessa situação. O motivo para se sentir sobrecarregado é o fato de estar tentando lidar com coisas demais ao mesmo tempo, estar tentando mudar tudo da noite para o dia. O sentimento de estar sobrecarregado ou sufocado perturba e destrói mais as vidas das pessoas do que qualquer outra emoção isolada. A solução: você deve imediatamente desenvolver um senso de controle sobre a sua vida. Para fazer isso, basta decidir, entre todas as coisas com que lida em sua vida, qual é a mais importante para focalizar. 2. Agora, escreva todas as coisas que são importantes para você realizar, e determine uma ordem de prioridade. O simples fato de pô-las no papel lhe permitirá começar a experimentar um senso de controle sobre o que está acontecendo. 3. Ataque a primeira coisa em sua lista, e continue a agir até dominá-la. Assim que dominar uma área específica, você começará a desenvolver impulso. Seu cérebro passará a compreender que está no comando, e que não se encontra sobrecarregado, sufocado ou deprimido, que o problema não é permanente, e que você sempre pode encontrar uma solução. 4. Quando sentir que é oportuno se desligar de uma emoção sufocante como o pesar, passe a focalizar o que pode controlar, e compreenda que deve haver algum significado fortalecedor em tudo aquilo, mesmo que ainda não possa percebê-lo. Nosso amor próprio está com frequência vinculado à capacidade de controlar nosso ambiente. Quando criamos um ambiente dentro da mente que tem exigências muito intensas e simultâneas, é claro que vamos nos sentir sobrecarregados. Mas também temos o poder de mudar isso, focalizando o que podemos controlar e lidar num passo de cada vez. É bem provável que a emoção que as pessoas mais temem, no entanto, seja aquele sentimento de isolamento, também conhecido como 10. Solidão. Qualquer coisa que nos faz sentir sozinhos,
apartados ou separados dos outros pertence a essa categoria. Alguma vez já se sentiu realmente solitário? Não creio que haja alguma pessoa viva que nunca tenha se sentido assim. A mensagem da solidão é de que você precisa de uma ligação com as pessoas. Mas o que essa mensagem significa? As pessoas costumam presumir que significa uma ligação sexual, ou uma intimidade imediata. Depois, sentem-se frustradas, porque ainda se sentem solitárias mesmo depois de alcançarem a intimidade. A solução para a solidão é compreender que você pode se projetar e estabelecer uma ligação imediatamente, acabando com a solidão. Há pessoas interessadas em toda a parte. 2. Identifique de que tipo de ligação você precisa. Precisa de uma ligação íntima. Talvez precise apenas de uma amizade básica, de alguém para conversar, escutá-lo, uma pessoa com quem possa rir. Mas tem de identificar quais são as suas verdadeiras necessidades. Quando se sente solitário, um terceiro e poderoso meio de mudar seu estado emocional é 3. Lembrar a si mesmo que a coisa sensacional em ser solitário é o fato de que significa que eu realmente me importo com as pessoas, e adoro ter companhia. Preciso descobrir que tipo de ligação necessito neste momento, e depois entrar em ação para fazer com que aconteça. 4. Entre em ação para se projetar, e estabelecer uma ligação com alguém. É esta a lista dos 10 sinais de ação. Como pôde constatar, cada uma dessas emoções está lhe oferecendo mensagens fortalecedoras, e uma convocação para mudar suas percepções falsas e enfraquecedoras, ou seus procedimentos impróprios, isto é, seu estilo de comunicação ou ações. Para utilizar plenamente essa lista, lembre-se de revisá-la muitas vezes, e a cada repetição procure e sublinhe as mensagens positivas que cada sinal lhe transmite, assim como as soluções que poderá usar no futuro. Quase todas as emoções negativas baseiam-se nessas 10 categorias, e algumas são híbridas. Mas você pode lidar com qualquer emoção da maneira como analisamos antes, dando os 6 passos, tornando-se curioso, e descobrindo o significado fortalecedor que lhe oferece. Devemos cultivar nosso jardim. Voltaire. Pense em sua mente, suas emoções e seu espírito como o supremo jardim. A maneira de garantir uma colheita abundante é plantar sementes como amor, ternura e apreciação, em vez de sementes como desapontamento, raiva e medo. Como a pensar nesses sinais de ação como as ervas daninhas em seu jardim? Uma erva daninha não é um chamado à ação. Está lhe dizendo: você tem de tomar uma providência, precisa arrancar tudo isso, a fim de abrir espaço para o crescimento das plantas melhores e mais saudáveis. Continue a cultivar os tipos de plantas que você deseja, e arranque as ervas daninhas assim que notá-las. Deixe-me oferecer 10 sementes emocionais que você pode plantar em seu jardim. Se cuidar bem dessas sementes, focalizando o sentimento que quer ter cada dia, você vai se projetar para um padrão de grandeza. Essas sementes criam uma vida que floresce e realiza seu potencial mais elevado. Vamos analisá-las juntos agora, compreendendo que cada uma dessas emoções representa um antídoto para qualquer das emoções negativas que você pode ter sentido antes. As 10 emoções de poder. 1. Amor e ternura. A manifestação sistemática de amor parece ser capaz de derreter quase que qualquer emoção negativa com que entra em contato. Se alguém está zangado com você, você pode com a maior facilidade continuar a amar a pessoa, adotando uma convicção básica tão maravilhosa quanto esta que se encontra no livro Acordes e Miracles: toda comunicação é uma reação de amor, ou um grito por socorro. Se alguém o procura num estado de mágoa ou raiva, e você reage sistematicamente com amor e ternura, o estado da pessoa acabará por mudar, sua intensidade vai se dissipar. Se você pode amar o bastante, poderia se tornar a pessoa mais poderosa do mundo. Amen Fox. 2. Apreço e gratidão. Creio que todas as emoções mais poderosas são alguma expressão de amor, cada uma dirigida por meios diferentes. Para mim, apreço e gratidão são duas das emoções mais espirituais, expressando através do pensamento e ação meu reconhecimento e amor por todas as dádivas que a vida me concedeu, que as pessoas me concederam, que a experiência me concedeu. Viver neste estado emocional vai intensificar sua vida mais do que quase todas as outras coisas que conheço. Cultivar isso é cultivar a vida. Viva com uma atitude de gratidão. 3. Curiosidade. Se você quer realmente crescer em sua vida, aprenda a ser tão curioso quanto uma criança.
As crianças sabem como especular, é por isso que são tão cativantes. Se você quer curar o tédio, seja curioso. Se é curioso, nada é uma tarefa, é automático, você quer estudar. Cultive a curiosidade, e a vida se torna como um interminável estudo de alegria. 4. Excitamento e paixão. Excitamento e paixão podem acrescentar tempero a qualquer coisa. A paixão pode transformar qualquer desafio numa tremenda oportunidade. Paixão é poder desenfreado para avançar nossas vidas num ritmo mais rápido do que em qualquer outra ocasião anterior. Parafraseando Benjamin Disraeli, o homem só é grande quando age por paixão. Como obtemos paixão? Da mesma maneira que obtemos amor, ternura, reconhecimento, gratidão e curiosidade, decidimos senti-la. Use sua fisiologia, fale mais depressa, visualize imagens mais depressa, desloque seu corpo na direção para onde quer ir. Não se limite a sentar e pensar. Você não pode estar transbordando de paixão se fica derrotado sobre sua escrivaninha, com a respiração superficial e a língua enrolada. 5. Determinação. Todas as emoções acima são valiosas, mas há uma que você precisa ter se pretende criar um valor duradouro neste mundo. Ditará como você lida com as dificuldades e desafios, com desapontamentos e desilusões. A determinação significa a diferença entre ficar empacado e ser atingido pelo poder de raio do empenho. Se você quer emagrecer, fazer aqueles telefonemas de negócios, ou dar seguimento a qualquer coisa, pressionar-se não vai adiantar. Só terá resultados se entrar num estado de determinação. Todas as suas ações derivarão dessa fonte, e passará a realizar automaticamente o que for necessário para alcançar seu objetivo. Agir com determinação significa tomar uma decisão condizente e congruente, pela qual corta-se qualquer outra possibilidade. A determinação é o toque de despertar para a vontade humana. Anthony Robbins. Com determinação, você pode realizar qualquer coisa. Sem isso, você está condenado à frustração e desapontamento. Nossa disposição em fazer o que for necessário, em agir apesar do medo, é a base da coragem. E a coragem é a fundação da qual nasce a determinação. A diferença entre se sentir realizando ou sentir desânimo é o cultivo do músculo emocional da determinação. Contudo, apesar de toda a determinação à sua disposição, você deve também romper seu padrão e mudar seu enfoque. Por que arremeter contra um muro se você pode desviar os olhos um pouco para a esquerda e encontrar uma porta? Às vezes a determinação pode ser uma limitação, você precisa cultivar. 6. Flexibilidade. Se há uma semente importante a plantar para garantir o sucesso, é a capacidade de mudar seu enfoque. Na verdade, todos esses sinais de ação, essas coisas que você costumava chamar antes de emoções negativas, são apenas mensagens para ser mais flexível. Optar por ser flexível é optar por ser feliz. Ao longo de sua vida, haverá ocasiões em que surgirão coisas que não será capaz de controlar, e a capacidade de ser flexível em suas regras, no significado que atribui às coisas, e em suas ações determinará o sucesso ou fracasso a longo prazo, para não mencionar seu nível de alegria pessoal. O junco que se curva sobreviverá ao vento de tempestade, enquanto o pó de roso carvalho vai se partir. Se você cultivar todas as emoções acima, então com certeza vai desenvolver. 7. Confiança. Confiança inabalável é o senso de certeza que todos queremos ter. O único meio pelo qual você pode sistematicamente experimentar confiança, mesmo em ambientes e situações com que nunca se defrontou antes, é através do poder da fé. Imagine e sinta certeza sobre as emoções que você merece ter agora, em vez de esperar que apareçam espontaneamente algum dia, no futuro distante. Quando está confiante, você se torna disposto a experimentar, a se pôr na linha de frente. Um meio de desenvolver fé e confiança é simplesmente praticar o uso. Se eu perguntasse se está confiante que é capaz de amarrar os cordões de seus sapatos, tenho certeza que poderia me responder com absoluta confiança que sim. Por quê? Apenas porque já fez isso milhares de vezes. Portanto, pratique a confiança, usando-a sistematicamente, e ficará espantado com os dividendos que vai colher em todas as áreas de sua vida. A fim de se preparar para fazer qualquer coisa, é indispensável exercitar a confiança, em vez do medo. A tragédia na vida de muitas pessoas é que evitam fazer as coisas porque têm medo, sentem-se mal em relação às coisas com antecedência. Mas lembre-se,
A fonte do sucesso para os realizadores eminentes muitas vezes tem sua origem num conjunto de convicções acalentadas, para as quais a pessoa não tinha referências. A capacidade de agir com base na fé é o que faz a raça humana progredir. Outra emoção que você experimentará automaticamente, assim que conseguir cultivar todas as anteriores, é 8. Alegria. Quando acrescentei a alegria à minha lista de valores mais importantes, houve pessoas que comentaram: há algo diferente em você. Parece muito feliz. Compreendi que eu era feliz, mas não informar a minha cara sobre isso. Há uma grande diferença entre ser feliz por dentro e ser alegre por fora. A alegria intensifica seu amor próprio, torna a vida mais divertida, e faz com que as pessoas ao seu redor também se sintam mais felizes. A alegria tem o poder de eliminar os sentimentos de medo, mágoa, raiva, frustração, desapontamento, depressão, culpa e inadequação de sua vida. Você alcançou a alegria no dia em que compreende que não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, não vai melhorar se você se sentir outra coisa que não alegre. Ser alegre não significa que você é poliana, o que encara o mundo através de lentes cor-de-rosa, e se recusa a admitir os desafios. Ser alegre significa que você é excepcionalmente inteligente, porque sabe que esse viver a vida num estado de prazer, tão intenso que transmite um senso de alegria às pessoas ao seu redor, pode ter um impacto para enfrentar praticamente qualquer desafio que surgir em seu caminho. Cultive a alegria, e não vai precisar de tantos sinais de ação dolorosos para atrair sua atenção. Facilite para si mesmo se sentir alegre, plantando a semente da 9. Vitalidade. É essencial controlar essa área. Se você não cuida de seu corpo físico, é mais difícil ser capaz de desfrutar essas emoções. Cuide para que a vitalidade física esteja disponível. Lembre-se de que todas as emoções são dirigidas através de seu corpo. Se está se sentindo emocionalmente indisposto, precisa verificar os elementos básicos. Como está respirando? Quando as pessoas ficam estressadas, param de respirar, minando sua vitalidade. Aprender a respirar direito é o caminho mais importante para a boa saúde. Outro elemento crítico para a vitalidade física é garantir que você tenha um nível abundante de energia nervosa. Como se consegue isso? Compreenda que dia a dia você consome energia nervosa, através de suas ações, e por mais óbvio que isso possa parecer, precisa descansar e recarregar. Por falar nisso, por quanto tempo você costuma dormir? Se registra regularmente de 8 a 10 horas de sono, provavelmente está dormindo demais. 6 a 7 horas é considerado o ideal para a maioria das pessoas. Ao contrário da crença popular, sentar quieto não preserva energia. A verdade é que geralmente é essa a ocasião em que você se sente mais cansado. O sistema nervoso humano precisa de movimento para ter energia. Até certo ponto, consumir energia lhe proporciona um senso maior de energia. Ao se mover, o oxigênio flui por seu organismo, e esse nível físico de saúde cria o senso emocional de vitalidade, que pode ajudá-lo a lidar com qualquer desafio negativo que possa encontrar na vida. Assim, compreenda que um senso de vitalidade física é uma emoção crítica para se cultivar, a fim de controlar praticamente todas as emoções que surgirem em sua vida, para não mencionar o recurso crítico de experimentar uma paixão sistemática. Depois que seu jardim estiver repleto dessas emoções poderosas, então você poderá partilhar sua abundância, através da 10. Contribuição. Lembro que há anos atrás, num dos períodos mais difíceis de minha vida, eu guiava por uma estrada, no meio da noite. Não parava de me perguntar: o que preciso para mudar minha vida? E de repente me ocorreu uma percepção, acompanhada por uma emoção tão intensa que fui obrigado a parar o carro no acostamento e escrever uma frase fundamental em minha agenda: o segredo da vida é dar. Não conheço outra emoção mais rica na vida do que o senso de quem você é como uma pessoa. Algo que disse ou fez acrescentou mais do que apenas a sua própria vida, que de alguma forma valorizou a experiência da vida para alguém com quem você se importa, ou talvez alguém que nem mesmo conhece. As histórias que me comovem mais profundamente são sobre as pessoas que seguem a emoção espiritual mais elevada de se importar de forma incondicional e agir em benefício dos outros. Quando assisti ao musical Os Miseráveis, fiquei bastante comovido com o personagem Jean Valjean, porque ele era um bom homem, que queria dar muito aos outros. Devemos cultivar todos os dias esse senso de contribuição, focalizando não apenas a nós mesmos, mas também aos outros.
Não caia na armadilha, no entanto, de tentar contribuir para os outros à sua própria custa. Bancar o mártir não vai lhe proporcionar um genuíno senso de contribuição. Mas se você pode dar a si mesmo e aos outros numa escala mensurável que lhe permita saber que sua vida teve importância, então terá um senso de ligação com as pessoas, e um senso de orgulho e amor próprio que nenhum dinheiro, realizações, fama ou reconhecimento jamais poderá lhe conceder. Um senso de contribuição faz com que toda a vida valha a pena. Imagine como o mundo seria melhor se todos nós cultivássemos um senso de contribuição. Os 10 sinais de ação e as 10 emoções de poder. 1. Ação, desconforto. Emoção, amor e ternura. 2. Ação, medo. Emoção, apreço e gratidão. 3. Ação, mágoa. Emoção, curiosidade. 4. Ação, raiva. Emoção, excitamento e paixão. 5. Ação, frustração. Emoção, determinação. 6. Ação, desapontamento. Emoção, flexibilidade. 7. Ação, culpa. Emoção, confiança. 8. Ação, inadequação. Emoção, alegria. 9. Ação, sobrecarga. Emoção, vitalidade. 10. Ação, solidão. Emoção, contribuição. Plante essas emoções diariamente, e observe toda a sua vida crescer, com uma vitalidade com que nunca sonhou antes. Aqui, para sua revisão, estão os 10 sinais de ação e as 10 emoções de poder. Não tenho palavras para enfatizar o suficiente a importância de aprender a usar as emoções negativas pelo que são, chamados à ação, e se empenhar em cultivar as emoções positivas. Lembra do cartão que você criou, no qual escreveu todas as mensagens e soluções que seus sinais de ação estão lhe oferecendo? Consulte-o com frequência, ao longo do dia. Ao examiná-lo agora, você pode notar que as emoções positivas são grandes antídotos para os sinais de ação. Em outras palavras, se você está sentindo uma emoção de desconforto, então amor e ternura farão com que a mudança dessa emoção seja muito mais simples. Se você se sente amedrontado, um senso de gratidão apaga essa emoção. Se você sente mágoa, e se torna curioso sobre o que está acontecendo, isso substitui o senso de mágoa. Se você sente raiva, e transforma essa intensidade emocional em excitamento e paixão dirigidos, pense no que pode realizar. A frustração pode ser rompida pelo uso da determinação. A culpa desaparece no instante em que você se torna confiante que vai manter seus novos padrões. A inadequação vai embora quando você se sente alegre, não haverá mais espaço para isso. Um senso de sobrecarga some com um senso de poder pessoal e vitalidade. A solidão se desvanece no momento em que você projeta como contribuir para os outros. Eu gostaria que você cumprisse agora uma missão que vai associá-lo plenamente aos instrumentos simples e poderosos das emoções. 1. Durante os 2 próximos dias, a qualquer momento que sentir uma emoção enfraquecedora ou negativa, siga os 6 passos do controle emocional. Identifique a que categoria pertence, e reconheça seu valor de lhe transmitir a mensagem de que precisa. Descubra se o que precisa ser mudado são as suas percepções ou as ações. Torne-se confiante, tenha certeza, fique animado. 2. Os sinais de ação servem a uma importante função, mas não seria preferível se não tivesse de senti-los com tanta frequência. Além das emoções de poder, cultive as convicções globais que ajudam a atenuar sua experiência das emoções negativas. Por exemplo, eliminei o sentimento de abandono, solidão, de minha vida, porque adotei a convicção de que nunca poderei ser realmente abandonado. Se alguém que eu amo algum dia tentasse me abandonar, eu simplesmente seguiria a pessoa. Outras convicções fortalecedoras incluem: isto também vai passar, o amor é o único imperativo em minha vida, tudo mais é um dever, e há sempre um jeito, se eu me empenhar. Utilize essas emoções de poder diariamente, e use os 6 passos para o controle emocional, a fim de transformar seus sinais de ação em ação positiva. Lembre-se, cada sentimento que você tem, bom ou mau, baseia-se em sua interpretação do que as coisas significam. Sempre que começar a se sentir mal, faça-se esta pergunta: o que mais isto pode significar? É o primeiro passo para assumir o controle de suas emoções. O que espero que você obtenha com este capítulo é uma compreensão de todas as suas emoções,
e um senso de excitamento por saber que lhe proporcionam a oportunidade de aprender alguma coisa para melhorar sua vida, de um momento para outro. Nunca mais precisará sentir as emoções dolorosas que são suas inimigas. Todas existem para servi-lo, como um sinal de que é preciso efetuar alguma mudança. Assim que refinar sua capacidade de aproveitar esses sinais de ação, passará a cuidar deles logo no início, quando ainda são pequenos, em vez de esperar que se transformem em crises profundas. Por exemplo, tratará de uma situação enquanto estiver apenas aborrecendo, em vez de enfurecê-lo, como cuidar do problema de peso quando notar o primeiro quilo extra, em vez de esperar até ter 15 quilos além do normal. Durante as 2 próximas semanas, concentre-se em desfrutar o processo de aprender com todas as suas emoções. Pode experimentar o caleidoscópio inteiro, em qualquer momento que escolher. Não tenha medo ou ande na montanha-russa. Experimente alegria, paixão, a sensação de todas as emoções, e saiba que está no controle. É a sua vida, suas emoções, seu destino. Descobri que algumas pessoas podem saber como fazer uma coisa, mas talvez não apliquem o que sabem. O que precisamos realmente é de um motivo para usar o poder de nossas decisões, mudar nossas convicções, obter uma alavanca pessoal e interromper padrões, fazer perguntas melhores, e nos sensibilizarmos para nosso vocabulário e metáforas. A fim de termos uma motivação em base sistemática, precisamos,